A Polícia Civil, através do delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, a DPCAM de Brusque, Matusalém Júnior de Moraes Machado, atualizou na sexta-feira, dia 8, as informações do trabalho de investigação do feminicídio ocorrido em Brusque no dia 30 de dezembro de 2020. O crime vitimou Rosângela Aparecida de Oliveira, 34 anos. Conforme o delegado, não restam dúvidas que o autor dos fatos seja o ex-namorado da vítima, que permanece preso na unidade prisional avançada. No próprio dia do crime, nós já iniciamos a investigação e naquele dia mesmo, além de ter testemunha presencial do crime, o próprio filho da vítima estava no local, a gente já conseguiu algumas imagens do suspeito chegando e saindo da rua da vítima. Depois disso, a gente continuou o trabalho de investigação já com base nas alegações do suspeito, que ele disse no interrogatório. Ele afirmou que ele não estava em Brusque no dia do crime, ele disse que estaria em uma confraternização na cidade de São João Batista, uma confraternização de um time de rugby. E aí ele falou que ficou lá até por volta de 4 horas da manhã, disse que voltou de carona com um rapaz que ele citou o apelido, e perguntei ele se ele teria ido à casa noturna, onde a vítima tinha ido na noite anterior. Ele falou que não e também negou que tivesse comparecido na casa dela naquele dia. Então, a partir disso, a gente identificou as pessoas que ele disse que estiveram com ele nessa suposta confraternização, e essas pessoas negaram que tivessem encontrado com ele, negaram a própria existência da confraternização desse time de rugby. Disseram que tem mais de 1 ano que não encontram com o suspeito. Além disso, nós obtivemos também imagens dessa casa noturna que mostram o autor, o suspeito, lá nessa casa noturna. Mostra ele, mostra a vítima, mostra a própria testemunha que estava junto com a vítima, que afirmou que ele estava sim naquele local. Então nós podemos confirmar que o suspeito estava mentindo durante o interrogatório dele. A versão dele já não fazia muito sentido e agora nós podemos comprovar que ele estava mentindo. Além disso, nós obtivemos algumas imagens novas também que mostram o autor chegando em casa naquela manhã. Ele chega de manhã, ele percebe que a casa dele está pegando fogo e ele se mostra indignado, gesticula bastante, conversa com alguma pessoa na rua e sai andando rápido em direção à saída do bairro que ele mora. E aí, cerca de 1h30 depois, tem as imagens dele voltando para casa. Quando ele sai de casa, quando ele percebe que a casa dele está pegando fogo, ele ainda está calçando um par de tênis azul, ele está de calça preta e com uma camisa vermelha no ombro. Quando ele volta, ele já está sem essa camisa, está com a calça preta e está com um par de tênis azul. Esse mesmo par de tênis, no dia, foi apreendido lá na casa dele, com muitas manchas de sangue. Ele não soube explicar essas manchas de sangue e nós acreditamos que possa ter sangue da vítima ali nesse tênis. Então, solicitamos também uma perícia para coletar o DNA obtido neste tênis e comparar com o DNA na vítima. Então, durante esses últimos dias de investigação, nós conseguimos obter mais elementos de informação ainda que apontam para a autoria deste crime praticado pelo suspeito que foi preso no dia do feminicídio. Incêndio na casa do suspeito. No mesmo dia do crime, ainda na madrugada, a casa do suspeito foi consumida pelo fogo. O delegado diz que não foi possível confirmar a informação de que Rosângela teria sido a responsável pelo incêndio. O que nós conseguimos, através dessa mesma câmera de segurança que tem na esquina da casa dele, foi imagens do veículo dela se aproximando da casa do suspeito e permanece lá por aproximadamente 23 minutos e depois este veículo volta. Mas não conseguimos ver, através dessa imagem, quem estava dirigindo o carro. Não podemos confirmar quem foi. Mesmo que, eventualmente, a vítima tivesse feito isso, jamais isso justificaria a atitude dele. Teve uma testemunha no dia dos fatos que disse que ouviu ele dizendo que, assim que ele saía da casa dele, dizendo, eu vou lá pegar ela. Então, eu acredito que ele talvez ele tenha imaginado que foi ela e foi lá.
histórico de agressão. Outro fator levado em consideração são os relatos de testemunhas de que as agressões eram frequentes, a última poucos dias antes do crime. Já tem um histórico enorme de violência doméstica dele contra ela. O filho já tinha dito isso no dia do crime, e essa semana eu ouvi mais uma testemunha também, uma amiga dela, que disse que ela já tinha desabafado com ela, que ele já tinha agredido ela no dia 21 de dezembro, depois de uma festa. Eles saíram de uma festa, de uma casa noturna, e depois pararam em um posto para comprar cigarro. Ela desceu para comprar. E aí, quando ela voltou, ela apanhou dele. Segundo ele, os rapazes que estavam no posto ficaram olhando para ela, ele ficou com ciúme e agrediu ela. Segundo essa testemunha, a própria vítima já tinha dito que ele tinha ciúmes até do filho dela. Então, para a gente fica muito bem caracterizado que se trata, sim, de um feminicídio, de uma violência doméstica, né? Que um homem possessivo, ciumento, que não aceita o contato da vítima sequer com outras pessoas, sequer com os próprios filhos. No dia do crime, eles já estavam separados há algum tempo. Segundo essa testemunha, depois do dia 21, quando ele agrediu ela dentro do carro com socos, ela nunca mais conversou com ele. Então, eu acredito que ele não tenha aceitado bem esse término do relacionamento e decidiu praticar o crime. O crime. Matusalém explica que foram 2 facadas. O laudo não ficou pronto ainda, isso leva algum tempo, mas pelo local onde ele atingiu e com a violência, a força que ele aplicou os golpes, para mim resta muito claro também a intenção de matá-la. Foram 2 facadas, no ombro e próximo do pescoço. A gente acredita que a vítima estava dormindo com as costas para cima e ele soqueou ela dessa maneira. Denuncie. Matusalém pede que as mulheres denunciem casos de violência e agressão. A própria amiga dela, que prestou depoimento aqui, ela tinha os áudios que a vítima mandou para ela no dia seguinte à agressão. E a vítima sugeriu, olha, faz um BO, não deixa isso ficar assim, procura a delegacia da mulher. E pode ser que se ela tivesse vindo aqui, requerido uma medida protetiva, a história seria diferente. Então a gente orienta que as vítimas desse tipo de fato não deixem passar, registrem, sabe? Não é raro a gente receber aqui denúncias através de terceiros, vizinhos, conhecidos, porque muitas vezes a própria vítima não tem coragem de denunciar. Então a gente pede para que a vítima faça isso, ou então a pessoa que conhece alguém que está passando por esse tipo de situação, que registre o boletim de ocorrência. Se a pessoa não quiser vir aqui registrar o BO, pode ligar no 180, é garantido anonimato, né, informa a situação que a gente verifica, porque o índice de descumprimento de medida protetiva aqui em Brusque é bem baixo. São poucos os casos em que as mulheres voltam aqui para informar que o homem está descumprindo a medida protetiva. E geralmente aqueles que descumprem a gente prende. Com informações em relação ao feminicídio ocorrido em Brusque em dezembro de 2020, repórter Camila Costa, Rádio Cidade, uma rádio completa.